Olá pessoal, no Conversa Pública desta semana a gente recebe a doutora Marcelena Costa, ela é endocrinologista e professora da Unirio e vai tratar conosco um assunto muito importante que é o diabetes. É um prazer falar com você, doutora. É um prazer, Natan, eu agradeço o convite à TV Boas Novas, para a gente falar de um assunto que é tão frequente, tão frequente na população em geral. Então, doutora, para começar a conversa, explica pra gente o que é o diabetes, seus sintomas e até tratamentos. Então, o diabetes é uma doença comum, A gente tem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 2, que é o mais comum, que está associado a alguns hábitos que a vida moderna tem nos trazido, que é a diminuição da atividade física, o aumento de peso, e ele surge normalmente após os 40 anos e está relacionado, de certa forma, com o fator principal predisponente à obesidade. E tem o diabetes tipo 1, que é o diabetes que ocorre por uma destruição das células beta, que são aquelas células que produzem a insulina, então progressivamente vai ocorrendo essa destruição e isso acontece principalmente em crianças, então é um diabetes que é autoimune, ou seja, essa destruição que vai acontecendo dessas células ocorre por uma produção de anticorpos contra essas células beta e esse é o diabetes que se conhece como insulino dependente. A gente sabe que os pacientes com diabetes tipo 2, que é o diabetes mais associado à obesidade, à falta de atividade física, o paciente com tratamento ele pode vir a precisar de insulina. Mas o diabetes tipo 1, que é o diabetes infanto-juvenil, é aquele que está mais associado ao uso de insulina desde o começo do tratamento. Quem tem o maior risco de contrair o diabetes ou de ter o diabetes? O diabetes tipo 2, ele está mais associado aos fatores de risco, Mas o fato de uma pessoa ter diabetes, uma história de diabetes na família, isso traz um risco maior para ela. Então a gente pode falar de hereditariedade, sim. É o diabetes mais comum, esse tipo 2. Cerca de 90% das pessoas com diabetes têm o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é um diabetes que ocorre mais por um mecanismo individual de destruição dessas células beta. A gente tem alguns fatores genéticos associados, mas ele não confere um risco imediato pela sua história familiar. O que é o pré-diabetes e é possível revertê-lo? Pré-diabetes é aquele início do quadro de aumento da glicose, Que muitas pessoas começam a ter justamente porque começam a ganhar peso, ocorre um erro de dieta e pela predisposição genética. A gente tem alguns exames que nos ajudam a definir o diabetes. Então, por exemplo, a glicemia, que é a glicose no sangue, é um exame que nos ajuda a definir o diabetes. Então, toda vez que a pessoa tem uma glicose acima de 100, ela corre o risco de ter pré-diabetes. E a glicemia, que é a glicose acima de 126, a gente já define como diabetes. Só que a glicose é aquele exame que você, na verdade, vê em um dia único. Então é muito comum, a pessoa sabe que vai colher exame, o que ela faz? Uma dieta super boa. Então esse exame pode falsear o resultado. A gente tem um outro exame que a gente vê uma média das glicoses dos últimos 3 meses, que chama hemoglobina glicada. Então uma hemoglobina glicada acima de 6,5 a gente define como diabetes e entre 5,7 e 6,5 a gente diria que a pessoa tem um pré-diabetes. Esse é o conceito laboratorial. A pessoa com pré-diabetes, ela pode ser completamente assintomática, assim como a pessoa com diabetes, quando ela está no início da doença. Quando a pessoa começa a ter sintomas, normalmente é porque ela já está num estágio em que a glicose já está bem elevada. O que acontece na maioria das vezes, atualmente, é que você pega essa alteração da glicemia em um exame de rotina. Isso pra gente é interessante porque você passa a trabalhar com a prevenção. Você não deve esperar ter sintomas para fazer o diagnóstico de diabetes. Quando a pessoa já está com a glicose descompensada, ela pode ter muita fome, que a gente chama de polifagia, muita sede, que a gente chama de polidipsia, e ela pode ter perda de peso. Por quê? Porque parte dessa glicose perde-se pela urina, E ela pode urinar e acordar, inclusive à noite, várias vezes. É o que a gente chama de poliúria, uma diurese excessiva. Esses são os sintomas de diabetes descompensado.
Mas a gente não quer chegar a isso, a gente quer fazer o diagnóstico bem antes dessa fase. Quando você faz o diagnóstico de uma pessoa com diabetes, o que você sabe é que ela deve ter uma história anterior de pelo menos 10 anos de pré-diagnóstico. Então ela já tinha um pré-diabetes, aí pelo menos uns 10 anos não foi diagnosticado. Por quê? Porque ela é assintomática. Agora, explica pra gente quais são os exames a serem feitos para a pessoa se prevenir do diabetes ou até para descobrir que tem a doença. A glicemia em jejum, e para isso a gente tem que ter um jejum de 8 horas. A gente tem hoje a ferramenta que é a hemoglobina glicada, né, que pode ser utilizada para o diagnóstico, né, e aí para isso a gente tem os valores a partir de 6,5. Mas é importante a gente ver o seguinte, a pessoa ela pode ter só uma glicose ali aumentadinha, por exemplo, uma glicemia, que é a glicose acima de 100, 110, opa, não é um diabetes, tá? E para isso a gente tem um teste que chama teste de tolerância oral à glicose. Você dá uma sobrecarga de açúcar, uma quantidade determinada pelo laboratório, normalmente 75 gramas de glicose anidra, e você faz a dosagem da glicose 2 horas após essa sobrecarga de açúcar. Então, quando a glicose está acima de 200 com essa sobrecarga, você já define como diabetes. Entre 140 e 200, após essa sobrecarga, você define como intolerância à glicose. Requer acompanhamento e, às vezes, requer tratamento. Então, é importante a pessoa ter essa noção. Quando está menor que 140 após a sobrecarga, você fala que a pessoa só tem uma glicemia de jejum alterada. Mas ela pode ali acompanhar e aí vai se avaliar caso a caso. E como é feito esse tratamento? Na verdade, existem etapas que a gente pode dizer até no tratamento do pré-diabetes, porque normalmente a gente tende a ver o diabetes como uma doença da glicose. E na verdade ela não é uma doença da glicose. A glicose ela é a ponta do iceberg do diabetes. É o que eu vejo ali para o diagnóstico. Mas o diabetes é uma doença muito mais complexa, que traz um aumento do risco cardiovascular da pessoa, e é isso que a gente quer evitar. Então, mesmo quando ela não tem uma glicose para nível de diagnóstico de diabetes, a gente sabe que ela pode ter um pré-diabetes e isso é prejudicial à saúde. Então, a primeira coisa é a gente ter a dieta e a atividade física como uma meta de tratamento. Ou seja, uma pessoa que está acima do peso, ela começa a ter uma glicemia um pouco mais elevada, é importante que ela tenha atenção, que ela retorne aos seus hábitos saudáveis, que ela diminua a ingesta de carboidrato, de açúcares, que ela passe a ter uma atividade física regular. Inicialmente, você tem algumas medicações que podem ser utilizadas, né? Quando a glicose começa a subir já aí na fase de diagnóstico. Então, você tem, por exemplo, uma das medicações que nós utilizamos é a metformina, que é o Glifage, que é até disponibilizado no Sistema Único de Saúde. Essa medicação, ela diminui a resistência à insulina, porque o diabetes tipo 2, ele não tem falta de secreção da insulina inicialmente. Na verdade, o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele até produz em excesso, porque essa insulina tem dificuldade de agir, justamente pelo excesso de gordura. Então, este paciente, o que ele tem é uma resistência à ação da insulina. E aí, para isso, você pode utilizar essas medicações que diminuem a resistência. Hoje a gente tem outras medicações que podem ser utilizadas no comecinho ali do diabetes. Uma delas é uma medicação que já está liberada no Brasil, já tem algum tempo, pelo menos uns 5, 6 anos, né? Que são os inibidores da SGLT2. Que medicações são essas? São medicações que ajudam a eliminar a glicose do organismo via urina, tá? Então, eles inibem a recaptação da glicose ali a nível renal. Então, é uma forma fisiológica, né, de você diminuir o aporte de glicose para o organismo, tá? E nós temos ainda medicações que são utilizadas hoje, estão liberadas para o tratamento da obesidade e que são utilizadas para o diabetes. Na verdade, elas começaram inicialmente sendo utilizadas para o diabetes e se verificou que elas podem levar à perda de peso, e isso para a gente é muito bem-vindo. Todo diabético deve tomar a insulina? Não. Na verdade, para o diabetes tipo 2, a insulina ela é reservada
naquelas situações de descompensação. Então, o paciente teve uma infecção, está muito descompensado, ele está internado, ele vai fazer um procedimento cirúrgico. Então, mesmo ele utilizando drogas orais, nesse período de internação, ele deve receber uma insulinização, porque vai ser a forma mais fácil, mais segura e mais rápida de controlá-lo. Além disso, existe aquela situação em que o paciente, por descontrole, ele evoluiu por uma falência do pâncreas. Não sei se você lembra que a gente comentou que inicialmente o pâncreas do diabetes tipo 2, ele não entrou em falência, ele tem uma capacidade de secreção. Com o tempo, ele vai exaurindo essa reserva dele e chega um momento em que você não consegue mais controlar com as medicações orais, ou não só com elas. E nessa época, você não deve postergar o início da insulina, que muitas vezes se faz aquela inércia, né, em se tratar o diabetes, você ficar guardando, porque às vezes o paciente não quer usar insulina. A gente sabe que a insulina requer uma mudança, né, de paradigmas, de estilo, né, de tratamento, e aí por isso o paciente vai descompensando cada vez mais. Então a insulina, ela deve ser usada quando bem indicada e não deve ser postergado o uso dela. Mas no diabetes tipo 2, ela acaba entrando numa fase mais tardia do tratamento ou em situações específicas. E explica pra gente o que seria essa insulina. Então, a insulina é um hormônio que é produzido por essas células beta do pâncreas e ela tem uma função de trazer a glicose para dentro da célula para ser metabolizada. Ela tem vários mecanismos outros que não é esse, com relação à proteína, com relação ao metabolismo de gorduras, né? Mas o metabolismo do carboidrato, que é o que a gente está falando em questão por conta do diabetes, a insulina tem essa função. A insulina que a gente dá para a pessoa utilizar, ela também vai ter esse papel de manter a glicose no sangue dentro dos níveis normais, tá? Mas, por exemplo, um paciente que está descompensado, não sei se você lembra, a gente comentou que ele começa a perder peso, ele começa a urinar muito, ele tem muita fome. Nessa fase, ele tem aqueles sintomas que a gente fala de pólis. A melhor forma de compensá-lo mais rapidamente, sobretudo se ele está perdendo peso, é usar a insulina. A Anvisa aprovou a primeira insulina inalável do país, a Anfresa. Como é que ela funciona e ela é uma facilitadora no dia a dia do diabético? Para a gente entender como é que funciona a Fresa, que é essa insulina inalável, a gente tem que entender que existem vários tipos de insulina já há algum tempo disponíveis no Brasil. As mais antigas, né, a insulina NPH, né, e ela tem a função, na verdade, de manter a glicose ali dentro dos níveis no sangue, mas é uma insulina de duração longa, né, que a gente fala. No caso da NPH, a duração intermediária. A gente tem outras insulinas hoje disponíveis no Brasil que tem duração mais longa. Por exemplo, a gente tem a insulina glargina, o 300, né? E a gente tem a insulina degludeca. Para você ter uma ideia, a gente evoluiu para produção dessas insulinas através de engenharia de DNA recombinante. Então, hoje a gente tem muitos análogos de insulina disponíveis no mercado. Qual a vantagem, por exemplo, dessas insulinas de longa duração? É que você mimetizaria a liberação constante de insulina no organismo sem fazer pico, né? Então, diminui o risco de hipoglicemia. Isso é o que a gente chama de insulina basal. Dependendo do tipo de diabetes, a gente precisa de insulina de ação curta para controlar aqueles picos que ocorrem com a alimentação. Porque é assim que funciona no organismo normal. Você tem uma produção basal de insulina, mas você tem uma liberação de insulina que depende da alimentação. No Sistema Único de Saúde, a gente tem as insulinas regulares, que controlam esses picos alimentares, mas a gente tem os análogos de insulina de duração curta ou ultra curta, que a gente fala insulina ultra rápida, que são aquelas insulinas que você aplica com 15 minutos, elas já começam a agir e você tem uma duração de ação que é bem mais curta. Então isso controla o pico da alimentação, mas minimiza o risco de hipoglicemia. A Fresa, que é essa insulina inalada, ela na verdade foi liberada pela Anvisa com o intuito de regular esses picos alimentares. Então, ela não retira do paciente diabetes a necessidade da insulinização basal. Então, ela serviria, de certa forma, para entrar justamente no controle desses picos pós-alimentares que são necessários, né, pela insulinização. Então, ela tiraria a necessidade de usar insulina ultra rápida nesse controle.
ela, como você mesmo já falou, ela é inalada. Mesmo as melhores insulinas ultra rápidas, elas são injetáveis. Então, por exemplo, um paciente diabético tipo 1, obrigatoriamente ele tem que usar as insulinas basais e ele tem que usar a insulina ultra rápida para controlar pelo menos as principais refeições, ou seja, café, almoço e jantar. Então, com isso, minimamente ele recebe aí 3 ou 4 picadas, né? Com o uso da insulina inalatória, você teria uma picada ainda da insulina basal, mas a insulina para controlar o pico pós-alimentar, poderia ser inalada. Com isso, isso facilita muito a adesão ao tratamento, a facilidade de transporte da insulina, né? Porque você não tem aquela preocupação de carregar o estojo de insulina, de refrigerá-lo, num período que você pode estar fora de casa, por exemplo. Existem contraindicações para esse tratamento? Ela, na verdade, não deveria ser utilizada para pacientes com doenças pulmonares crônicas, pacientes com asma, pacientes fumantes graves, pacientes que têm doença obstrutiva crônica pulmonar, né, DPOC, justamente porque isso pode interferir na absorção da insulina, que é necessária para que ela possa agir, né, e ter o seu resultado final. Uma outra coisa é que a insulina inalada, ela não está liberada ainda, né, para uso em crianças, ou seja, em menores de 18 anos. E aí a gente entra um pouco aí no contraponto, porque a maior parte da nossa população de DM1 tem criança e tem adolescente, né? Mas nessa fase ainda de uso, né, assim que ela for liberada e chegar ao mercado, ela não vai poder ser utilizada nessa fase. Lógico, se é um diabetes tipo 1 que já está na maioridade, ele vai se beneficiar do uso dessa insulina. Doutora, como você avalia o serviço público no tratamento dessa doença que atinge boa parte da população brasileira? Eu acho que a gente tem caminhado no SUS para um bom tratamento de diabetes. Lógico que a gente tem algumas ressalvas, né? Um exemplo, todo bom serviço de diabetes, ou seja, um serviço multidisciplinar do atendimento a um paciente diabético, deve contar com um médico, que pode ser um endocrinologista ou um clínico bem treinado para isso, pelo menos para situações mais diárias do diabetes, um clínico ele tem que estar hábil a tratar diabetes. A gente precisa de uma pessoa habilitada em tratamento nutricional, a gente precisa de um educador, então tem que ter alguém para fazer a parte de educação em diabetes, porque o paciente, ao tratar o diabetes, sobretudo se ele for insulinizado, ele requer toda uma orientação de como aplicar a medicação, quais são os riscos, né? E ele precisa fazer o que a gente chama de automonitorização. O que é isso? Ele tem que fazer os testes de glicose ou usar um sensor que diga para o médico a monitorização enquanto está a glicose dele de forma contínua, né? Então, o ideal para um bom tratamento no SUS é a gente ter essa equipe multidisciplinar. É a gente ter, de preferência, um serviço de educação, ou seja, um polo de diabetes que possa oferecer todas essas prerrogativas para o paciente. A gente passou por um processo aí no SUS, né, de descentralização da entrega dos insumos. O que são os insumos? São os aparelhos e as fitas, e de certa forma as insulinas. Antes, esses insumos, fita, aparelho e insulina, eram distribuídos pelos polos terceirizados, ou seja, hospitais universitários, polos de tratamento. E aí a gente pensa assim, isso pode ser bom, porque o paciente vai poder receber esse material perto da casa dele. E ele vai estar inserido ali no contexto do médico da família, que é quem tem que assisti-lo ali primariamente. Mas, muitas vezes, na prática, não é isso que acontece. Então, se o paciente não tem fita, não tem aparelho, né, para medir a sua glicemia e monitorizar, a gente tem dificuldade, por exemplo, para fazer essa insulinização rápida, né, que é aquela insulina que controla os picos alimentares. Então, nesse contexto, eu acho que a descentralização dos insumos pode trazer problemas, né, no bom controle desses pacientes. E a gente sabe que o serviço de atenção multidisciplinar, quando falta uma peça, ou seja, se falta a educação em diabetes, a gente tem dificuldade, porque o médico, no dia a dia dele,
as demandas são muitas, né? O médico vai ter que prescrever insulina, vai ter que explicar como funciona, vai ter que explicar como aplica, quais são as consequências disso. Então, você ter uma enfermeira treinada para educação em diabetes ajuda muito. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que tem que ser repensado, né? Aqui mesmo, a gente teve no Rio de Janeiro, a gente teve a descentralização e a gente questiona se até que ponto isso foi benéfico. Uma outra coisa é o tipo de insulina que é fornecido, porque as insulinas que são fornecidas e regulamentadas pelo SUS são a NPH, que é uma insulina de duração intermediária, né? E a rápida, que é a regular, que tem a função de regular o pico alimentar. Mas a gente tem uns análogos de insulina, que são esses que a gente já comentou para você. Eu comentei de alguns, existem outros. Hoje a gente tem uma insulina, né, que está disponível, que é uma glargina, disponível com um preço bem menor no mercado, né, e que poderia auxiliar no tratamento dos pacientes com SUS, mas a gente ainda não tem um fluxo muito bem definido para que todo paciente com SUS possa ter acesso a esses análogos de insulina, que, ao nosso ver, são uma forma muito mais fisiológica de se tratar diabetes, pela meia-vida que tem cada um deles e pelo risco menor de hipoglicemias. E quando a pessoa não consegue fazer o tratamento adequado, que mal o diabetes pode causar a essas pessoas? O diabetes ele pode atingir os rins, né, causar nefropatia diabética, os olhos, pode causar vasculopatia, e aí com isso, por isso que às vezes a gente vê aquela pessoa tinha diabetes, amputou um membro, perdeu um dedo, perdeu uma perna, porque na verdade durante o tratamento dela, ela não fez um tratamento adequado, ela não teve um bom controle do diabetes. Além do risco cardiovascular, como eu falei para você, glicose é a ponta do iceberg. Esses pacientes morrem de infarto, né, morrem de AVE, que é o derrame, que é mais popularmente conhecido, né, das doenças cardio e cerebrovasculares. Então, é isso que a gente quer evitar, são essas mortes prematuras e as complicações crônicas. Mas, de forma imediata, uma pessoa que não toma nada para tratar a glicose, ela pode chegar numa emergência com a glicose muito elevada. Então, no diabetes tipo 1, que é esse diabetes das pessoas mais jovens, da autoimunidade, elas podem ter, sobretudo, uma cetoacidose diabética, que é um quadro bem grave de desidratação, que traz risco de vida para ela. E para aquele diabetes tipo 2 com a glicose mais elevada, eles podem entrar, inclusive, em coma por essa hiperglicemia, mesmo que seja uma hiperglicemia isolada, tá? Que é a glicose alta de forma isolada. Qual é o maior vilão que acaba causando até o diabetes? Carboidrato simples é o maior vilão, açúcares de modo geral, sobretudo os produtos sintéticos são muito complicados. E mesmo carboidrato complexo, que a gente pensa que são alimentos saudáveis, batata, inhame, arroz, né? São carboidratos. Então, o ideal seria a pessoa não abusar dos carboidratos. Então, se você me perguntar, na sua opinião, qual seria o alimento vilão, são os carboidratos. Simples, principalmente. Então, para os diabéticos, o ideal é que ele não tenha realmente ingesta de carboidrato simples. E o carboidrato complexo, ele tem que realmente moderar, porque isso pode piorar o controle da glicose. Doutora, foi um prazer estar tratando sobre esse assunto que é muito importante. O diabetes atinge boa parte da população brasileira e até mundial. A Conversa Pública está sempre aberto para você estar aqui conversando conosco e explicando os maiores problemas de saúde da sua área. Foi um prazer também conversar um pouco sobre uma doença que é comum, que traz muitas consequências, né, e que onera tanto o sistema de saúde.